Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui de volta para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, estudando esta feita a lição de adulto da editora Betel, que traz por título Apocalipse, mensagem sobre o triunfo de Cristo, exortação e promessa ao povo de Deus. Esta é a lição que estamos estudando nesse segundo trimestre de 2022. E a lição de hoje é a lição de número 6, que tem por título Apocalipse, o livro do trono. Então nós vamos estar vendo esta lição. Ela fala de figuras, de símbolos, e nós vamos estar estudando para entendermos de fato o que cada coisa apresentada aqui representa para nós como cristãos nesse tempo pós-modernidade. O texto áureo diz: "E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono." Apocalipse, capítulo 4, verso 2. A verdade aplicada diz ainda: independente das circunstâncias, podemos perseverar confiando no Senhor, pois o seu reino é supremo e eterno. Os objetivos da lição de hoje são três, como sempre, e o primeiro deles é ensinar que o Apocalipse é o livro do trono, mostrar os personagens em volta do trono e, por terceiro e último, apresentar as características de Cristo no trono. O texto de referência está registrado em Apocalipse, capítulo 4, do verso 3, 4, 5 e 6. Diz aqui o versículo 3: "E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás." Então esta é a visão que o apóstolo João teve quando ele subiu até o céu. Depois de escrever as 7 cartas, conforme veremos aqui, é chamado a contemplar algo mais surpreendente. E ele teve esta visão, ele viu isto, e nós vamos estar, melhor dizendo, ele vai estar compartilhando conosco desta visão maravilhosa. Aqui a introdução diz: a palavra trono aparece 44 vezes no Apocalipse, deixando claro que este é o livro do trono. A revelação mostra a soberania e o poder de Deus em levar adiante o plano estabelecido antes da fundação do mundo: congregar em Cristo todas as coisas. Efésios capítulo 1, verso 10. A nossa oração hoje é para que, mesmo em meio às coisas ou às crises, estejamos firmes e constantes no Senhor. Então devemos estar orando, porque sabemos que o mundo jaz no maligno, que as coisas estão cada dia mais piorando. É engano as pessoas achar que as coisas vão melhorar e teremos paz, tranquilidade, prosperidade, tantas coisas como alguém anda pregando por aí. Nós sabemos que os dias são difíceis, são de lutas, e tudo isso está revelado nas Santas Escrituras. Então, conforme o comentarista, ele deixa bem claro que a nossa oração hoje, na atualidade, deve ser para que, mesmo em meio às crises, estejamos firmes e sejamos constantes no Senhor, aguardando o momento da sua vinda. E tudo isso que vamos estar vendo na lição de hoje, essas ilustrações, essas figuras, do trono, dos tronos, dos 24 anciões, dos animais, do arco celeste, dos 7 espíritos, isso prova que o Senhor, ele tem um plano, ele tem um projeto, e esse plano não vai falhar, ele vai cumprir, como tudo o que está escrito nas Escrituras tem se cumprido e está se cumprindo. Ok, meus amados irmãos? É claro, a gente como ser humano, a gente procura sempre melhorar, a gente procura sempre procurar alguma coisa que nos traga conforto, mas a gente sabe que humanamente falando é impossível, porque as coisas estão
indo de mal a pior. As crises mundiais, a fome, a guerra, a peste, pandemias e tantas coisas que estão acontecendo, isso nada mais é do que o prenúncio de dores, é o fim que se aproxima. Então, nós como cristãos precisamos estar preparados, resistir até o fim, perseverar, chegarmos até o final, como chegou Paulo, ser fiel até a morte, para que possamos receber a coroa da vida e tudo aquilo que o Senhor tem prometido. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro ponto aqui, ou o primeiro tópico, vem falando sobre o trono. E aqui está dizendo que João está na ilha de Pátimo, mas com o fim das mensagens às 7 igrejas da Ásia, ele é arrebatado ao céu e lá continua a receber a revelação do Apocalipse. A primeira coisa que João vê é um trono. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, conforme está registrado em Apocalipse, no capítulo 4, verso 2. Vamos entender o que quer dizer essa palavra trono. Trono aqui fala de proteção, conforme está registrado em Apocalipse 7, verso 15. Fala também de poder de julgar, Apocalipse capítulo 20, verso 4. E de autoridade, Apocalipse capítulo 7, verso 17. Então, quem tem a autoridade ou poder de sentar no trono é aquele que tem todo o poder, e diríamos que é um poder absoluto. Então, ele tem o poder de proteger, ele tem o poder de julgar e ele tem o poder para autorizar e desautorizar. Ok, meus amados irmãos? João, ele vê o trono. A primeira coisa que ele contempla ao chegar naquele ambiente é que ele vê ali um trono. E aquele trono simboliza poder, autoridade e segurança. E hoje, segundo as Escrituras, o Senhor Jesus está sentado à direita de Deus. Nós vamos estar vendo isso no decorrer da lição. Isso prova que o Senhor, ele foi aprovado e no momento certo ele assumirá todo o governo, toda a autoridade, todo o poder para administrar, para governar todas as nações da terra. E a igreja do Senhor Jesus, nós que fazemos parte da igreja, estaremos com o Senhor, junto com ele, pois isto está escrito, isto está registrado, de que a igreja reinará com o Senhor. Aleluia. O primeiro ponto aqui vem falando sobre trono alto e sublime. E isso também tem um simbolismo muito grande. O que isso quer dizer? Aqui quer dizer que, diferente dos tronos humanos, que são transitórios, limitados e falíveis, o trono de Deus é perfeito e elevado. A Bíblia mostra a grandeza de Deus em seu trono, afirmando que o trono de Deus está no 11 e versículo 4. Então nós vemos aqui que, diferente dos tronos humanos, ou dos homens, que são tronos transitórios, limitados, falíveis, o trono de Deus é perfeito e elevado. Por quê? Porque a palavra de Deus mostra a grandeza de Deus, e o seu trono não está na terra ainda. Ele está firmado e está no céu. E é de lá que o Senhor governará todas as coisas. Então, por isso, o trono de Deus, ele é alto e sublime, porque ele não faz parte desse tempo. Ele não está sujeito a essas mudanças que acontecem nos tronos terrenos e humanos. Ok, meus amados irmãos? Então nós vemos aqui ainda, no primeiro ponto aqui ainda, o seu trono é tão alto e elevado que todo o céu é o seu trono, conforme registra Mateus capítulo 5, 34. Segundo, é santo e domina sobre as nações. Embora as pessoas aqui na terra achem que eles têm todo o poder e que eles podem fazer e desfazer, o controle de todas as coisas continua nas mãos do Senhor. O homem, a maldade, ela só vai até um ponto que Deus permite. Assim como o mar não tem a capacidade de avançar além do limite que foi estabelecido pelo Senhor, da mesma forma todas as coisas estão limitadas porque Deus as limitou e Ele não permite que elas avancem além daquilo que Deus já determinou. É como nós podemos dizer, está registrado também, Deus não permite tentação ou provação que eu e você não possamos suportar, porque junto com a provação, junto com esse mal que muitas vezes vem, o Senhor manda o escape. Louvado seja o nome do Senhor. Então tudo está
debaixo da mão de Deus e ele tem o controle. E os seus olhos estão voltados para a terra. Ele está olhando, está vendo, está contemplando todas as coisas. E no tempo certo, ele porá fim em tudo aquilo que é pernicioso para a nossa vida, para a vida da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro ponto. Temos um vislumbre de sua grandeza na visão de Isaías. Isaías exclama dizendo, abre aspas, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime, e o seu espírito e o seu séquito enchia o templo. Fecha aspas, Isaías capítulo 6, verso 1. Então temos um vislumbre de sua grandeza. Na visão de Isaías, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Isaías capítulo 6, verso 1. Então nós vemos que a visão do trono divino mostra que o cristão deve, mesmo em meio às crises, manter-se firme e confiante, pois está debaixo de um governo soberano, poderoso e eterno, o de Deus. Então, irmãos, a gente sofre muitas vezes por antecedência, e eu diria com todas as letras, quem não está preocupado com a situação que o mundo está vivendo? O nosso país é diante de tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e isso acaba trazendo uma preocupação muito grande para as pessoas, porque o futuro é incerto, você não sabe como será o dia de amanhã. Mas para o cristão, conforme está registrado aqui pelo comentarista, mesmo em meio às crises, nós devemos nos manter firmes e confiantes. Estamos debaixo de um governo soberano, poderoso e eterno. Que governo é este? O governo de Deus. Nós vemos que o profeta Isaías aqui, no texto que lemos aqui anteriormente, Isaías contemplou isto também. E ele disse, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Isaías capítulo 6, verso 1. Então, Isaías ele teve uma visão, e essa visão mostrou para ele que o trono de Deus é muito superior e muito diferente do trono humano. É alto e sublime. É algo que nós não podemos alcançar com a nossa mente falível. Não há palavras. É por isso que Paulo usa a expressão inefável, porque é algo que vai além do nosso entendimento. Então isso prova que nós muitas vezes nos preocupamos à toa, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós estamos vivendo sob a autoridade, sob o governo de Cristo aqui na terra. Nós somos embaixadores. Não importa para que lado as coisas corram ou andem, o importante é que nós estamos debaixo de um governo espiritual e celestial. Paulo diz que a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria está lá em cima. Nós somos aqui representantes, então, independente do que aconteça aqui neste plano, a nossa cidade está no céu. Como acontece nos países quando entra em guerra, nós estamos vendo isso na atualidade. Então começou uma crise, um conflito. A primeira coisa que acontece, os países que têm embaixadores naquele país que está em confusão, imediatamente já tiram de lá os seus embaixadores. Eles não são obrigados a passar por aqueles problemas que aquele país está enfrentando. Então, eles já tiram. A mesma coisa acontece conosco, irmão. Na hora que as coisas desgringolar de modo que não tenha mais saída, o Senhor vai tirar os seus embaixadores da terra. E quem são esses embaixadores? São os cristãos, é a igreja do Senhor. Nós temos aqui o Espírito Santo que está conosco, que nos auxilia, que nos ajuda, e ele vai nos levar ao encontro do Senhor nos ares. Isso vai acontecer muito breve, porque o nosso rei é o Senhor Jesus, e em breve ele assumirá o controle de todas as nações. Por enquanto, conforme vemos nas Escrituras, ele está sentado à destra de Deus. Aleluia! Mas brevemente ele assumirá a sua posição para governar todas as coisas, e nós estaremos com ele para a glória do seu santo nome. No segundo ponto vem falando aqui sobre trono de justiça e juízo. Então nós vemos que a Bíblia, ao falar sobre o trono de Deus,
nos revela que justiça e juízo são a base do teu trono, conforme registra o Salmo 89, verso 14. Enquanto na história da humanidade, ao longo do tempo, surgem governos marcados por corrupção, violência, totalitarismo, o trono de Cristo é um trono de justiça. Nele o homem encontrará o real sentido da equidade, segurança e paz. O juízo nos lembra o que está por vir. No Apocalipse vemos que o tempo de Deus tratar com a humanidade se aproxima. Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Apocalipse capítulo 4, verso 1. A grande tribulação é antecedida pela visão do trono, fazendo-nos entender que vem do alto, vem de Deus, o juízo que se aproxima. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, está muito bem explicado, o governo terreno, ele é pontilhado por diversas coisas, né? E a gente sabe muito bem o que é, né? A maldade, a corrupção, o descaso. Se a gente fosse mencionar aqui o que a gente vive no nosso país, trazer, né, a lume a realidade que nós vivemos, nós íamos perder muito tempo aqui. E nós não queremos acrescentar nada porque todos, sem exceção, sabem como vai a vida do nosso povo aqui neste país, no que diz respeito à saúde, moradia, segurança e etc, etc, etc. Então nós vemos que os governos terrenos são pontilhados pelo que nós acabamos de ver aqui. São marcados por corrupção, por violência, totalitarismo e vai por aí afora. O trono de Cristo é um trono de justiça. O homem encontrará o real sentido de equidade, segurança e paz. E aí nós vemos que a grande tribulação, ela é antecedida pela visão do trono. Então, quer dizer, João vê o trono e ele sabe perfeitamente, ele entende que essa grande tribulação, ela vem do alto. Ou seja, é um juízo que Deus vai estar derramando sobre a terra. Portanto, é uma ação permissiva de Deus que o anticristo assuma o governo mundial para que ele pense que vai conquistar todas as coisas e dominar tudo até o ponto em que Deus diz agora chega. É aquilo que eu falei a princípio. Tudo está sob o controle de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. O inimigo também não tem todo o poder. Aliás, ele nunca teve todo o poder. O poder que ele tem foi conferido. Ele chegou a dizer para Jesus, todas essas coisas me foi entregue e eu dou a quem quiser. Mas ele sabia perfeitamente que foi entregue a ele, mas ele não é o dono absoluto. Então vai chegar o momento em que o Senhor vai puxar a rédea e vai colocar as coisas no seu devido lugar. E aí ele vai assumir o trono. Ele vai sentar no trono e vai administrar todas as coisas juntamente com a sua igreja. É por isso do conselho, né, das escrituras, do comentarista nesta lição. Por maior crise, por maior aperto, por maior tribulação, por maior problema que eu, você, nós venhamos enfrentar, nós precisamos continuar perseverando na fé, acreditando que o que prometeu é fiel. Ele jamais vai falhar. Falta pouco tempo, um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E no terceiro ponto vem falando sobre o trono de Davi. Um outro ponto importante é que o trono de Deus no céu nos faz lembrar que Cristo governará sobre este mundo. Já que é dito a João, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Apocalipse capítulo 4, verso 1. Quando Davi quis edificar uma casa a Deus, o Senhor não permitiu, mas lhe disse que seu trono, através de um descendente, será firme para sempre, conforme está registrado lá em 2 Samuel, capítulo 7, do verso 1 a 16. Recebeu o anúncio de que seria mãe do Messias e que o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas capítulo 1, verso 32 a 33. Seu trono é um trono de vitória. Apocalipse 3 e verso 21. Pois Cristo venceu o diabo, a carne, o mundo e a morte. Hebreus capítulo 12, verso 2. Este trono mostra o juízo iminente e também será luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. Lucas capítulo 2, verso 32. Então aqui
nesse ponto, nós vemos algumas coisas interessantes. A primeira delas é que, quando Davi quis construir uma casa para o Senhor, Deus não permitiu, porque ele tinha as mãos manchadas de sangue. Lá na frente, nós encontramos Maria recebendo o anjo, e o anjo, explicando para ela que esse seria um rei, e esse rei seria um rei eterno, que governaria eternamente sobre o povo. Por isso, das profecias e do povo de Israel principalmente, não ter aceitado Cristo como Messias, porque na mente deles, no que eles entendiam, é que quando Jesus aparecesse, ele apareceria para liderar um exército, para expurgar o inimigo, os romanos e todas aquelas pessoas que estavam subjugando o povo de Israel. E ele implantaria o seu reino, e seria um reino eterno, e eles viveriam felizes para sempre. E aí Jesus se apresenta como um filho de carpinteiro, como alguém que nasceu lá no subúrbio, alguém que nasceu e não tinha um berço sequer para poder dormir, teve que ficar ali na estrebaria, ali junto com os animais, deitou numa manjedoura, foi pobre, humilde. Então não tinha nada a ver com aquela pessoa que eles estavam esperando e aguardando. Mas Maria sabia, e ela perseverou, ela acreditou. Tanto é que o acompanhou até o último momento da sua vida, quando ele lá na cruz disse: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Maria estava lá porque ela sabia perfeitamente. O Senhor, ele veio e cumpriu o que precisava cumprir. Ele veio trazendo um reino espiritual, e nós fazemos parte deste reino. Estamos aqui representando um reino espiritual, que futuramente se tornará um reino físico, porque o Senhor governará para os judeus, sim, e para toda a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui no outro ponto vem falando que o seu trono é um trono de vitória, conforme apresenta Apocalipse 3, verso 21, pois Cristo venceu o diabo, venceu a carne, venceu o mundo e venceu a morte. Então, quando o diabo chegou para Jesus, conforme já citei, que ele disse: olha, tudo isso que você está vendo, todos os reinos da terra que você está vendo, eu te darei se você se ajoelhar, se prostrar e me adorar. E o Senhor Jesus repreendeu ele, e aí nós vemos que Jesus naquele momento venceu. Então o diabo hoje não é mais dono de nada, porque o Senhor já o venceu, a sua sentença já está decretada. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor também venceu a morte, e ele venceu o pecado também, venceu o mundo. Então o Senhor tornou-se para nós um exemplo que precisa ser seguido. Por isso ele diz que aqueles que querem seguir após ele devem negar a si mesmo. E Paulo entendeu isto quando disse: eu já estou crucificado com Cristo, eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. Então nós vemos, irmãos, que para poder fazer parte real deste reino, nós precisamos não somente acreditar, mas precisamos viver a vida de Cristo, seguir a Ele, abrir mão do mundo, de tudo aquilo que o mundo oferece, e acreditar que a nossa vida está em Cristo. Ele é a nossa vida e a razão do nosso viver. Por isso, diante de qualquer coisa que possa acontecer, nós precisamos nos manter firmes, de pé e perseverante, e ser fiel até a morte, para que possamos herdar juntamente com Cristo todas as coisas. Pois o apóstolo João diz que nós somos herdeiros de Deus. De tudo aquilo que Deus tem, nós já somos herdeiros. E seremos co-herdeiros com Cristo de tudo aquilo que Cristo herdar, o seu reino. Vamos ser co-herdeiros no reino também, porque estaremos governando com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. No tópico de número 2, nós temos aqui falando sobre em volta do trono. O que é que João viu em volta do trono? Quando fui arrebatado ao céu, ou quando foi arrebatado ao céu, João viu coisas inefáveis. Essa palavrinha inefáveis é algo que a gente não encontra resposta para ela, explicação. Então é algo que vai muito além daquilo que a gente é capaz de imaginar ou de expressar. Então ele assim, viu coisas inefáveis que nunca tinha visto. Paulo ele explica de outra forma. Quando ele foi arrebatado, aí ele diz que não sabe se no corpo ou fora do corpo.
Ele diz assim: eu vi coisas inefáveis que ao homem não se pode contar, porque ele não vai entender. Ou seja, se ele começa a falar, olha, eu vi isso, isso ia ser demais para as pessoas que o vissem, que iam dizer assim, esse camarada realmente, como aconteceu uma certa vez, né, quando o rei diz assim, olha, as letras, muitas letras te fazem delirar. Então, quer dizer, Paulo, ele era detentor de uma sabedoria tão grande que as pessoas chegaram a confundir, dizendo assim, você está falando tanto que você está delirando. Então, diante dessa visão, ele usa a mesma expressão, eu vi coisas inefáveis que ao homem não se pode explicar. Aí o comentarista coloca aqui a mesma coisa, no caso de João, inefáveis que nunca tinha visto. Dentre elas viu os personagens que aparecem em volta do trono e compõem o majestoso cenário que tinha visto inicialmente em Apocalipse 4. Vejamos quem são estes personagens e o significado desta visão. Primeiro, ele vê os 24 anciãos. Quem são eles? E aí está dizendo aqui que há intérpretes que consideram os 24 anciãos como sendo anjos. Contudo, é mais provável que simbolize todo o povo de Deus ao longo da história. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Apocalipse 4, verso 4. Eles aparecem com coroas na cabeça e sentados em tronos que são promessas de Cristo aos salvos e não aos anjos, conforme está registrado em Mateus 19, 28, Apocalipse 3, 21, 1 Pedro 5, verso 4. O número 24 relacionado a ele sinaliza uma cifra completa que pode estar apontando para os patriarcas das tribos de Israel e os 12 apóstolos, simbolizando assim os salvos dos Antigos e Novo Testamentos. Vide as referências às 12 tribos e aos 12 apóstolos na descrição da Nova Jerusalém, Apocalipse capítulo 21, verso 12 a 14. Então, a resposta mais coerente concernente a esta visão dos 24 anciãos, os 12 anciãos lá, os patriarcas, né, das 12 tribos de Israel, e por sua vez os 12 apóstolos, que compõem o número de 24, e esses assentados nos 24 tronos, tendo coroas sobre as suas cabeças. Porque em nenhum momento Deus promete dar coroa, ou galardão, ou prêmios aos anjos. Não, de maneira nenhuma. Porque o galardão, a coroa da vida, né, e todos os demais galardões que a Bíblia descreve, ela está proposta e prometida aos que vencerem. O Senhor diz lá no Apocalipse mesmo que ao que vencer dará todas as coisas, e andará com ele, e estará com ele, e etc. Então são muitas promessas, e em nenhum momento nós vemos aqui o Senhor fazendo promessa para anjo, querubim, serafim. Não, o Senhor está fazendo promessas para a igreja, para o seu povo, né? E esses 12 patriarcas, junto com os 12 apóstolos, forma um número de 24 pessoas, personagens estes que faz jus, né, tomar posse desses 24 tronos e estarem lá, conforme João relata. Aleluia. E aí nós vemos o comentário de Stanley Orton, e onde ele diz que em nenhum lugar da Bíblia os anjos são chamados de anciãos. As coroas que os anciãos usam são de vitória. A palavra é usada para descrever também as coroas preparadas para os crentes, não para anjos. Ao mesmo tempo, as coroas falam de realeza. Quando os soldados coroaram Jesus com uma coroa de espinho, seu propósito foi zombar dele como rei dos judeus. Em nosso texto, em Apocalipse 4, verso 4, a palavra é usada em conexão com os anciãos assentados sobre o trono e que tem poder real, Apocalipse 5, verso 10. As roupas brancas são também prometidas aos crentes vencedores, Apocalipse capítulo 2, verso 10 e capítulo 3, verso 4. Então, essa promessa e aquilo que João viu arremete para a igreja da atualidade. Por quê? Porque o Senhor promete à igreja vestes brancas, um novo nome, né? Um novo nome. Eu não sei qual será o meu novo nome, você também não sabe, mas está registrado que naquele dia teremos um novo nome. O Senhor nos dará uma pedrinha branca e nessa pedrinha estará o nosso novo nome. E o Senhor sabe. Eu ainda não sei, mas naquele dia eu ficarei sabendo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, e assim por diante, temos diversas promessas da parte do Senhor para aquele que for vencedor.
Amém, meus amados irmãos? No ponto de número 2, nós encontramos aqui os 4 seres viventes. A descrição dos seres que João viu no meio do trono e ao redor do trono, conforme está registrado em Apocalipse capítulo 4, verso 6, diz que envolvidos em adoração contínua, Apocalipse 4, verso 8 a 9, e também estão atuantes em outros momentos revelados no Apocalipse, conforme registra capítulo 6, verso 1, verso 3, verso 5, verso 7, e capítulo 7, verso 11, e capítulo 14, verso 3, e capítulo 19, verso 4. Nos remete à visão de Ezequiel, lá em Ezequiel capítulo 1, verso de 4 a 6, que os identifica como querubins. Ezequiel capítulo 10, verso 20 a 21. Os querubins aparecem guardando a entrada do Éden após a queda do homem, conforme está registrado em Gênesis 3, 24. Eles aparecem no tabernáculo e no templo, Ezequiel 36, 35 e 2 Crônica 3 e 7 e 14. E 2 querubins de ouro foram colocados em cima do propiciatório, a tampa de ouro da arca do concerto, Êxodo 25, 18. Em sua glória, Deus é aquele que habita entre os querubins, conforme registra 1 Samuel, capítulo 4, verso 4, 2 Samuel, capítulo 6, verso 2 e Isaías, capítulo 37, 16. Então essa visão aqui dos seres viventes, desses 4 seres viventes, fala dos querubins. Isaías na visão viu, os querubins, viu o Senhor assentado no seu trono. Agora João contempla eles novamente. Eles foram encarregados de proteger a entrada do Éden para que Adão e Eva não retornassem depois de expulso, e principalmente não viessem tocar na árvore da vida, e assim nós estaríamos perdidos por toda a eternidade. Ainda bem que eles não tiveram acesso à árvore da vida, não comeram daquele fruto, porque se eles tivessem feito isso, nós estaríamos perdidos. Então foi por essa razão que o Senhor permitiu, colocou ali os querubins para que eles não tivessem acesso. Então nós vemos aqui que apesar de adorarem a Deus continuamente, cumpre de igual modo a sua vontade e executa o seu julgamento. Então a função dos querubins é de adorar a Deus em todo o tempo, mas também de executar o juízo de Deus, conforme está descrito aqui em Apocalipse, capítulo 6, versículo de 1 a 2. Portanto, são seres reais. Aqui não é figura, não é um símbolo, Parece que representa não somente toda a criação diante de Deus, como os querubins que Ezequiel vira, mas são também os líderes de toda a criação. Eles falam uma só voz quando adoram a Deus, mas também falam individualmente, conforme ainda registra Apocalipse, capítulo 6, verso 1, verso 3, verso 5 e verso 7. Louvado seja o nome do Senhor. Do ponto de número 3, está falando aqui sobre as 7 lâmpadas de fogo. Então, são 3 as visões de João aqui. Primeiro começa, conforme vimos aqui, nós vemos aqui, no primeiro ponto aqui que nós lemos aqui, nós vemos o trono e tudo aquilo que representa o trono. Depois vimos o que estava em volta do trono. Aí vemos aqui os 24 anciãos, os 4 seres viventes e por último as 7 lâmpadas de fogo. E aí diz que João vê 7 lâmpadas de fogo diante do trono. Nos é dada, junto da visão, a sua identificação. As 7 lâmpadas de fogo são os 7 Espíritos de Deus, conforme está registrado em Apocalipse, capítulo 4, verso 5, que, como já estudamos na lição de número 2, fala da múltipla e perfeita operação do Espírito Santo, conforme está registrado em Isaías, capítulo 11, verso 2. A visão do Espírito como 7 lâmpadas de fogo pode significar sua capacidade de percrustar, conhecer todas as coisas, expressando sua onisciência e onipresença. E este conhecimento deve nos levar a uma vida de santidade e obediência à palavra de Deus, tendo em vista que Deus abomina o pecado, conforme está registrado em 1 João capítulo 3, verso 6. Então, o primeiro ponto aqui, dessas 7 lâmpadas de fogo que representa os 7 Espíritos de Deus, isso demonstra que o Senhor, ele está em todo lugar. Ou seja, por ele ser onisciente, onipresente, isso aqui representa que Deus, ele conhece todas as coisas. Por isso não existe, e é bom que a gente entenda isso, irmãos, porque nós somos temporal. Nós vivemos debaixo do Cronos. A nossa vida, o nosso tempo é medido pelo Cronos.
pelo tempo, pelo relógio. Segundos, minutos, horas, dia, semanas, mês, anos e etc. Então a gente vai envelhecendo, porque nós estamos vivendo, diríamos que nós estamos vivendo numa outra dimensão. Na dimensão de Deus é a antemporal, é o kairos. Então para ele, para Deus, não existe passado, presente e nem futuro. Tudo é a mesma coisa. Para nós sim, para nós existe um passado, para nós existe o presente, mas o futuro para nós não existe, porque nós não sabemos qual é o futuro. Eu não sou capaz de adivinhar, ou de entender, ou de compreender o que vai acontecer daqui a 30 segundos, daqui a 1 minuto, à tarde. A gente tem expectativas, ok? Então a gente tem expectativa. À tarde eu pretendo fazer isso, à tarde eu vou fazer aquilo. Agora, se isso de fato vai acontecer, é outra história. Porque o futuro está nas mãos de Deus. Ele conhece, ele sabe o que vai acontecer à tarde, o que vai acontecer à noite, o que vai acontecer amanhã, ou se não vai acontecer, assim sucessivamente. Então, o que está dizendo aqui? A visão do Espírito como 7 lâmpadas de fogo pode significar sua capacidade de perscrutar, conhecer todas as coisas, expressando sua onisciência e onipresença. Este conhecimento deve nos levar a uma vida de santidade e obediência à palavra de Deus, tendo em vista que Deus abomina o pecado. Então, como eu só tenho o passado que passou e o presente agora, esse momento, então qual deve ser o meu cuidado? E não pecar. Esse momento, irmão, é precioso e para você, porque é neste momento que eu procuro me santificar, me desvencilhar dos maus pensamentos, me desvencilhar do pecado, da imoralidade, de tudo aquilo que pode me contaminar e me descredenciar para estar na presença de Deus há algumas horas, ou alguma semana, ou alguns dias, ou alguma semana, ou algum mês. Você está entendendo? É cada dia, vivendo uma vida de santidade a cada dia. É aquilo que Jesus ensina. Por que vocês estão preocupados com o dia de amanhã? Basta cada dia o seu mal. Então, a preocupação deve ser com o agora. Como é que eu estou neste momento diante de Deus? Visto que Ele está me perscrutando, Ele está me olhando, Ele está me vendo, Ele está me contemplando. Como eu estou diante do Senhor? Eu estou em perfeita comunhão com Deus? Tem alguma coisa em aberto que precisa ser tratado? São pontos que eu preciso visualizar, porque a gente vive como se vivesse eternamente aqui. A gente faz plano como se tudo que planejássemos fosse se concretizar, porque a gente acha que tem uma vida absoluta e que a gente pode administrar o tempo. Tal dia eu vou fazer isso, tal dia eu vou fazer aquilo, depois eu faço aquilo outro, e isso não é verdade. A gente vive de expectativa, porque o futuro ele é incerto para mim, para todas as pessoas. Ninguém pode dizer, eu sei o que vai acontecer no meu futuro. Lá, o ano que vem eu vou estar assim ou assado. Nós não sabemos disso. Então, o importante é a gente estar firmado na rocha que é Cristo, nos consertando hoje. É como um radialista, não me lembro agora o nome dele, ele, há muitos anos atrás, ele era radialista ali daquela rádio do Mateusiense lá, Novas de Paz, Universo de Curitiba, Rádio Marumbi, acho que era da Marumbi, e ele dizia sempre, vivamos o dia de hoje, como se Cristo voltasse amanhã. E às vezes as pessoas nunca pararam para pensar, ignoravam muitas vezes o que ele dizia, mas se a gente analisar, irmãos, nós só temos o hoje mesmo. Então vivamos hoje, preparado para receber Cristo mais tarde ou amanhã. Vamos viver hoje, porque o amanhã não nos pertence. Conforme Jesus diz, basta cada dia o seu mal. Então vivamos hoje, deixemos de viver preocupado com o dia de amanhã, com o que vai comer, com o que vai vestir, como vai ser, como vai deixar de ser. Vamos deixar tudo nas mãos do Senhor. Se Deus quiser, se Ele aprovar, amanhã farei isso e isso. Mas é se Ele quiser, porque como está escrito, planejar, projetar é do homem. Mas concretizar aquilo que você planejou pertence a Deus. É Ele que vai dizer sim ou vai dizer não. Os irmãos compreenderam? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu ensinei que quando foi arrebatado ao céu, João viu coisas inefáveis que nunca tinha visto. Aleluia. Eu imagino como vai ser para nós um dia quando chegarmos lá. Porque nós vamos estar. Nós não vamos morar no céu. Tá? Tem muita gente dizendo, irmãos, eu vou morar com Jesus no céu. Não, irmão, não vai não. Viu? Não vai não.
Eu acho que em lugar nenhum das Escrituras você vai encontrar isso. Você não vai morar no céu. Nós vamos passar um tempo no céu. Vamos participar de uma festa gloriosa no céu, né? Quando Paulo diz que a nossa cidade está em cima, está no céu, lá está o trono de Deus, mas ela vai descer. Então é aqui na terra que nós vamos estar com o Senhor por 1000 anos. Depois não haverá, né? Se a gente falar de céu, levando em conta o que vai acontecer depois do milênio, aí tudo bem. Mas dizer que nós vamos subir para morar lá no céu, onde está o trono de Deus, aí já é outra história, tá? Porque depois do milênio haverá novo céu e nova terra. Então ficará uma coisa só. Amém? Então é isso que nós precisamos entender. Ponto 3. Vai falar aqui agora sobre o trono. No trono, o apóstolo João, ao ser arrebatado, chega a um lugar onde há um trono e um assentado sobre o trono, conforme está registrado Apocalipse capítulo 4, verso 2. Deus, o soberano Senhor sobre todo o universo, é visto em seu esplendor, majestade e glória. Esta visão de Deus em seu trono é um despertamento para que busquemos as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Colossenses capítulo 3, verso 1. Devemos nos manter firmes na fé em Cristo como filhos de Deus, porque naquele dia, como Ele é, nós também o veremos. 1 João capítulo 3 e verso 2. Então, irmãos, preste atenção. Aqui está registrado lá em Apocalipse, capítulo 4, verso 2, e João, quando chegou lá, quando ele foi arrebatado, ele avistou o quê? Um trono e um assentado sobre o trono. E aí ele diz, Deus, o soberano, Senhor, sobre todo o universo, é visto em seu esplendor, majestade e glória. Então, quem está sentado no trono? Deus está sentado no trono, com todo poder, majestade, glória e esplendor. Esta visão de Deus em seu trono é um despertamento para que busquemos as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, Jesus está sentado à direita de Deus, mas ainda não está sentado no trono, mas ele está à destra de Deus. Então, o aconselhamento ou conselho de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 1, é que nós devemos buscar, despertarmos e buscarmos as coisas que são de cima, nos preocupar com as coisas que são de cima, lembrar do trono de Deus, lembrar do que Jesus prometeu, do que ele foi, conforme está registrado lá em João 14, quando ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for, virei outra vez e vos levarei, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Que promessa maravilhosa. Então Jesus prometeu isso, e ele foi, e sabemos que essas moradas já estão preparadas desde antes da fundação do mundo, como a nossa salvação, a nossa eleição também. Nós somos eleitos, nós somos predestinados desde antes da fundação do mundo. O Senhor nos escolheu. Eu não tinha nem existia ainda nada sobre mim, mas o Senhor já me conhecia. Como já disse a princípio, ele é antemporal, ele não está preso à lei da gravidade, ao tempo que nós vivemos. Então, antes mesmo que eu fosse formado no ventre da minha mãe, ele já me conhecia, já te conhecia. Aleluia. E ele te escolheu. Ele sabia como você estaria hoje. Ele sabe como você estará amanhã. E ele fez uma promessa por intermédio de Cristo. Jesus veio, fez o que precisava fazer. E agora Paulo diz, olha, vamos esquecer os problemas mundanos. Vamos esquecer as coisas da terra. Vamos viver um dia de cada vez. E vamos nos preocupar com o que está prometido. Vamos olhar para cima, para o autor e consumador da nossa fé. Vamos lembrar do que Jesus falou. Ele foi e está preparando um lugar para nós. Aliás, já está preparado. Agora está aguardando o momento que o Pai vai dizer, filho, chegou a hora, vai buscar a tua igreja, a tua noiva. Chegou o momento da festa. Chegou o momento de recebermos, aleluia. Então nós precisamos estar preocupados não com o que a política está fazendo, com a economia, com a inflação, com o aumento das coisas, com doença, mas preocupados com a volta do Senhor Jesus, nos santificando a cada dia, a cada momento, para poder receber o Senhor quando a trombeta soar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão, está compreendendo? No primeiro ponto aqui, nós vemos aqui que esse trono, fala aqui que era como jaspe sardônica.
duas pedras aparecem para definir a aparência de Deus em seu trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. Apocalipse capítulo 4, verso 3. Estas pedras falam do esplendor e beleza, da presença de Deus, já que são utilizadas para mostrar a glória e fulgor da Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 21, verso 11 e versículo 18 a 20. Porém, é interessante notar que no Antigo Testamento jaspe e sardônica aparece no peitoral do juízo usado pelo sumo sacerdote no ofício sacerdotal, conforme está registrado em Êxodo 28, 15 a 20. O que indica que, além de majestoso e singular, este trono é também um trono de juízo. Então, essas pedras, né, essas duas pedras que aparecem aqui, jaspe e sardônicas, elas representam o juízo. Elas eram colocadas no peitoral do sumo sacerdote. Então está dizendo aqui que essa aparência, essa beleza que aparece no trono, que aparece na figura daquela pessoa que está sentada no trono, aparece, isso simboliza e quer dizer que haverá um juízo. E nós sabemos perfeitamente que o Senhor trará todas as coisas a juízo. Nada ficará impune diante dele. Todas as pessoas que já viveram há milhares e milhares de anos, um dia vão se apresentar diante do Senhor para prestar conta de tudo o que fez, tanto boas como ruins. E todos receberão da mão do Senhor a devida recompensa. Então, se naquela época, no sacerdócio terreno, já existia o juízo, as coisas eram julgadas de acordo com os preceitos da lei, nesse novo governo não haverá também vista grossa, não haverá corrupção, não haverá nada que venha interferir no julgamento, na justiça de Deus sobre as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No ponto de número 2, fala ainda também do arco celeste. O arco de Deus aparece pela primeira vez como sinal da promessa de Deus de nunca mais destruir a terra com água, conforme está registrado Gênesis 9, de 8 a 16. Quando Noé e sua família saem da arca, Deus estabelece seu arco no céu, como sinal permanente desta promessa. Assim como o arco celeste se estabeleceu como símbolo de esperança e restauração, depois da destruição do dilúvio, o arco celeste aparece aqui novamente, indicando que mesmo com toda a destruição que está prestes a vir, haverá restauração e vida. Recordemos que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lamentação capítulo 3 e versículo 22. O arco ao redor do trono nos remete também ao texto de Hebreus 6, verso 14 a 16. Porque nosso Senhor Jesus Cristo intercede por nós. É possível, junto ao trono, alcançar misericórdia e achar graça. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos a história de Noé, está registrada em Gênesis, capítulo 9, verso 8, que quando o Senhor destruiu a terra com água, destruiu todos os moradores da terra, daquela época, salvando apenas Noé e a sua família. Quando ele sai da arca, o Senhor estabeleceu com Noé uma aliança e uma promessa de que jamais destruiria a terra com água novamente, ou o mundo com água. Aparece o arco-íris, e todas as vezes que formam chuvas, é visível o arco-íris. A gente sempre vê o arco-íris. Muita gente nem faz ideia do que é isso, mas é um símbolo daquela aliança que o Senhor fez com Noé. Mas isso também nos mostra a misericórdia do Senhor. O Senhor, ele é misericordioso e compassivo. E a causa de não sermos destruídos, consumidos, são as misericórdias do Senhor. Porque o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Ele tem cumprido a sua palavra. Muitas vezes o Senhor tem tolerado, né, o nosso pecado. Não que Deus tolere o pecado de alguém. Ele abomina. Mas nós somos falhos, nós pecamos, nós falhamos. É por isso que o apóstolo João, na sua carta, no capítulo 2, né, ele diz: filhinhos, não pequeis. Então a recomendação do apóstolo João é: não pequeis. E ele nos chama de filhinhos. Filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado que é Cristo. Esse advogado é Jesus. Ele é aquele que nos remiu e nos purifica de todo o pecado. Então, quando Deus olha para nós, como Isaías, ele fala perfeitamente que
por conta do pecado do homem, o céu virou um céu de bronze. E ficou uma coisa tão terrível que mesmo clamando, Deus não ouvia. Deus não conseguia ouvir porque o pecado tinha dominado. Então agora, irmãos, com o sacrifício que Jesus fez, a cortina do templo se rasgou e nós temos acesso, conforme está registrado em Hebreus, de nos aproximar de Deus, chegar diante de Deus com o rosto descoberto. Não precisamos colocar um lenço no rosto, como aconteceu com Moisés. Não precisamos ficar por trás da cortina sem poder chegar no Santo do Santo, mas podemos nos aproximar de Deus com o rosto descoberto e encontrar diante de Deus o alívio, o perdão, a misericórdia. Por conta de quê? Pelos nossos méritos? Não, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, Ele vê a marca do sangue de Jesus Cristo em nós. E Ele nos perdoa e nos purifica por intermédio de Cristo de todo o pecado. Por isso o conselho do apóstolo João: filhinhos, não pequeis. Essa é a ordem, não devemos pecar, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, junto ao Cristo. É por isso que Jesus está sentado à destra de Deus. Ele está ali para interceder por nós. E se isso só não bastasse, muitas vezes diz as Escrituras que nós não sabemos nem orar. Está registrado, não sabemos nem orar como convém, não sabemos expressar, mas o Espírito Santo que está conosco, ele intercede muitas vezes com gemidos inexprimíveis diante de Deus por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Isso, irmãos, é um privilégio muito grande. Você saber que você tem o Senhor Jesus que está sentado ao destra de Deus e que Ele está intercedendo por você, Ele está cuidando de você por intermédio do Espírito Santo. E quando as coisas ficam difíceis demais, que você muitas vezes não sabe nem como se expressar, não tem palavra, foge a palavra, a agonia é grande, o Espírito Santo se encarrega de fazer isso e logo chega o socorro, logo chega o alívio, porque o Senhor, Ele está do teu lado. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para chegarmos aqui no último ponto, fala aqui sobre semelhante à esmeralda. Diz que o arco celeste tem 7 cores, mas o que João vê em volta do trono é totalmente diferente de qualquer arco-íris visto aqui na terra. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Apocalipse 4, verso 3. A esmeralda, assim como as outras pedras citadas, também aparece no peitoral do sumo sacerdote. Êxodo 28, 15 e 20. É a pedra que representa ou corresponde à tribo de Judá, a tribo real, mostrando sobre a soberania e poder deste trono. Que visão gloriosa foi esta vista por João e revelada a nós. Então, essa esmeralda, ela também era colocada no peitoral. E representava ali a tribo de Judá, que seria a tribo real, né? E mostra a soberania e o poder deste trono. E aí a expressão do comentarista: que visão gloriosa foi esta vista por João e revelada a nós. Então, a esperança, a vida, porque a esmeralda, para quem conhece essa pedra, ela é uma pedra verde. E essa pedra, ela traz o símbolo de vida. Então, irmãos, a nossa esperança é viva. A nossa esperança está no céu, porque quem prometeu é fiel. E esta palavra, ela é fiel e digna de toda aceitação. Portanto, você que é um servo de Deus, permaneça firme no Senhor. Busque o Senhor, como diz o profeta Isaías. Busque o Senhor enquanto se pode achar. E invoque enquanto está perto. Porque depois que Jesus voltar, vai ser mais complicado invocar o nome do Senhor e ser ouvido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Portanto, concluindo aqui, vimos que, sendo o Apocalipse o livro do trono, devemos confiar em Deus, que cumprirá suas promessas. Assim, a Igreja de Cristo vivenciará tudo o que Deus tem planejado para ela, pois Jesus Cristo voltará